Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Computação Numérica. Hoje nós daremos continuidade ao tópico Representação da Informação e Erros Computacionais. Bem, um pequeno roteiro da nossa aula, nós iniciaremos por uma revisão da notação em ponto flutuante normalizada, depois nós definiremos os sistemas em ponto flutuante, falaremos sobre erros de arredondamento e aritmética em ponto flutuante. Bem, como vimos na aula anterior, a notação em ponto flutuante é análoga à notação científica que nós já conhecemos, com a diferença de que a parte inteira do número em notação em ponto flutuante normalizada é igual a zero. A parte fracionária do número ela é conhecida como mantissa do número. Beta é a base de representação em que o número está representado, E é o expoente e P é a precisão do número, é a precisão com que o número está representado. É também o número de dígitos presentes na mantissa do número representado. Na notação normalizada, para um x diferente de zero, o D1 ele tem que ser diferente de zero, ou seja, o primeiro dígito à direita da vírgula é diferente de zero, e os demais dígitos eles pertencem a base usada na notação. Como exemplo, vamos representar o número menos 3,625, que está na base 10, em ponto flutuante em representação em ponto flutuante normalizada na base 2. O primeiro passo que temos a fazer é converter o número da base 10 para a base 2. Nós já convertemos esse número em sala de aula e obtivemos menos 101 na base 2. O segundo passo é colocar na notação normalizada, ou seja, nós teremos que deslocar essa vírgula duas casas para a esquerda. Bom, fazendo isso, nós ficamos com menos 0,11101. E para mantermos a magnitude do número, como nós deslocamos a vírgula duas casas para a esquerda, nós multiplicamos o número por 2 elevado ao quadrado. Esse primeiro 2 da base, ele representa a base de numeração, no caso a base binária, e o expoente quer dizer o número de casas em que nós deslocamos a vírgula. Como o deslocamento foi para a esquerda, o expoente é positivo. Se o deslocamento fosse para a direita, o sinal do expoente seria negativo. Então, agora nós já estamos com o número representado em notação de ponto flutuante normalizada. Por terem capacidade de armazenamento e de processamento limitados, os sistemas computacionais eles trabalham com padronizações para representar e manipular as informações, no caso aqui, os números. Essa padronização é chamada de sistema de numeração em ponto flutuante. O sistema de representação em ponto flutuante ele é definido por uma base beta, por uma precisão P, que é o número de dígitos na mantissa do número, ou seja, o número de algarismos significativos. M pequeno significa o menor expoente possível de um número nessa representação, e M maiúsculo significa o expoente máximo possível na representação. Lembrando que a representação em ponto flutuante de um número x ela é dado por mais ou menos 0,d1 dp vezes beta elevado a e. Esse expoente na notação nos sistemas em ponto flutuante, ele pode variar, nesse caso, de m até m grande. Como exemplo, vamos escrever os números menos 3,625 na base 10, no sistema F10 com precisão 5 e expoente variando de menos 3 a 3, e também representar o mesmo número no sistema binário. Ok, então no primeiro passo nós temos que transformar esse número colocando na notação de ponto flutuante normalizado, já que ele já se encontra na base 10. Bom,
Então, nós precisamos deslocar essa vírgula uma casa para a esquerda, não esquecendo o sinal do menos, 3625, e para manter a magnitude do número, multiplicamos por 10 elevado a 1, já que a vírgula foi deslocada uma posição para a esquerda. Se a vírgula tivesse que ter sido deslocada para a direita, o expoente ele seria negativo. Bem, esse é o primeiro passo. O segundo passo, nós deveremos verificar se o número de dígitos da mantissa é menor ou igual à precisão do sistema em ponto flutuante. Se ele for menor, nós devemos adicionar zeros à direita da parte fracionária. Se ele for igual, nós não fazemos nada e ele já estará na notação do sistema. E se ele for maior, se o número de dígitos da parte fracionária for maior, nós deveremos fazer um arredondamento. Nesse caso, tudo que teremos que fazer é adicionar um zero na mantissa do número para que ele fique com a quantidade de dígitos igual à precisão do sistema. Então, nesse caso, esse número já está representado nesse sistema. Bom, no segundo exemplo, nós devemos primeiramente colocar esse número que inicialmente está na base 10 na base de representação do sistema, que é 2. Bom, nós já vimos na aula anterior que menos 3,625 na base 10 ele possui uma representação menos 1,101 na base 2. No segundo passo, nós devemos colocar em notação de ponto flutuante normalizado, ou seja, nós devemos deslocar essa vírgula duas casas para a esquerda. Com isso, nós ficamos com menos 0,11101, e para manter a magnitude do número, nós devemos multiplicar por 2 elevado ao quadrado. Bem, no terceiro passo, nós verificamos agora a quantidade de dígitos na mantissa do número. Vemos aqui que nós temos 5 dígitos na mantissa, que é igual à precisão do sistema, ou seja, esse número aqui já está na representação em ponto flutuante normalizada desse sistema em questão. Agora que já sabemos como números reais são representados num sistema em ponto flutuante, nós colocaremos a seguinte questão: como esses números reais são armazenados na memória do computador ou de sistemas digitais em geral? Normalmente, esses sistemas utilizam bits para representar e armazenar esses dados. Existem várias estratégias padronizadas para o armazenamento dessa informação na memória do computador, sendo que a mais conhecida é a I3E 754, que é usada na maioria dos computadores, sistemas operacionais e linguagens de programação. Como o nosso objetivo aqui é didático, nós definiremos uma estratégia bem simples de armazenamento. Nós utilizaremos um bit para o sinal do número e um bit para o sinal do expoente. Então colocamos a questão: dado um sistema em ponto flutuante F, beta, P, Mzinho, Mzão, quantos bits são necessários para armazenar um número qualquer nesse sistema na memória do computador? Bem, na nossa estratégia nós tínhamos um bit para o sinal do número, ou seja, para o sinal da mantissa. Na mantissa nós temos 3 algarismos significativos, tá? 3 bits, então nós precisamos de 3 posições de memória para armazenar cada um dos bits da mantissa. Nós temos um bit para o sinal do expoente, e a única conta que deveremos fazer aqui é de quantos bits nós precisaremos para armazenar um número qualquer que represente o expoente. Ora, como aqui o nosso expoente varia de menos 3 a 3 e nós já temos um bit para o sinal, então nós devemos nos preocupar somente com o módulo do expoente. Então, como o módulo máximo do expoente é 3, nós precisamos de 2 bits para representar o número 3 em binário. No caso, para representar o 3, seriam os bits 1, 1, ok? Então, ao todo, nós temos um bit
para representar o sinal da mantissa, nós temos 3 bits para representar os dígitos da mantissa, mais 1 bit para o sinal do expoente e 2 bits para representar o expoente. Sendo assim, nós precisamos, para representar um número qualquer desse sistema, de 1 mais 3, 4, 5, 7 bits. Como exemplo, suponha que tenhamos um número 1,75 e desejamos saber como esse número 1,75 é armazenado na memória de um computador que trabalhe com esse sistema de numeração em ponto flutuante. Base 2, 3, precisão 3 e expoentes variando de menos 3 a 3. Bem, o primeiro passo seria representar 1,75 nesse sistema. Tá? Então, inicialmente, nós converteremos para a base 2. Então, 1,75 é igual a 1,1 na base 2. O segundo passo seria colocar em notação de ponto flutuante normalizada, ou seja, 0,111 vezes 2 elevado a 1. O terceiro passo seria colocar esse número nesse sistema de ponto flutuante. Então, nós vemos que a mantissa aqui tem 3 dígitos, certo? Que é exatamente igual à precisão do sistema. Então, na verdade, esse número já está representado nesse sistema, porque, inclusive, o expoente é igual a 1, que está entre menos 3 e 3 incluso. Ok? Então, tudo que teremos que fazer agora é preencher os nossos quadrinhos aqui com os bits correspondentes. Bom, como o número é positivo, nós temos a seguinte convenção. Para números positivos, o bit é 0. Para números negativos, o bit do sinal é 1. Como o nosso número é positivo, o sinal da mantissa é representado com o 0. Na mantissa, nós temos 3 dígitos, 1, 1 e 1. O sinal do expoente também é positivo, então nós representamos com 0. E por fim, nós vemos que o valor do expoente em módulo é igual a 1, que em binário é 0,1. Então aqui nós temos a palavra digital 0111001, a palavra de 7 bits, que representa o número 1,75 nesse sistema em ponto flutuante. Dado um sistema em ponto flutuante, nós queremos saber qual seria o maior e o menor número que pode ser representado nesse sistema, já que os sistemas em ponto flutuante eles são limitados com relação à quantidade e à magnitude dos números que eles podem representar. Por exemplo, uma calculadora simples de 4 operações tem uma certa precisão limitada, que é bem menor do que, por exemplo, de um computador digital. Bom, então, por exemplo, se eu tenho esse sistema F2, 3, menos 3 e 3, que nós já vimos trabalhando com ele, nós perguntamos qual é o maior número em módulo que nós podemos representar nesse sistema. Bom, podemos escrever o número x como sendo 0, que é a notação de ponto flutuante normalizada nesse sistema. Como a mantissa tem 3 dígitos, então a maior mantissa possível que eu posso ter, ou seja, a maior parte fracionária possível que eu posso ter, é quando todos os bits são iguais a 1. Tá? Então, vezes 2, que é a base, elevado ao expoente. Como o expoente máximo é 3 nesse caso, então esse número x, que eu vou chamar de xm grande, é o maior número real que eu posso armazenar nesse sistema em ponto flutuante. Bom, fazendo as contas aqui para saber em decimal quanto isso vale, ou seja, na base 10, nós fazemos essa conversão. Então, seria 2 elevado a menos 1, mais 2 elevado a menos 2, mais 2 elevado a menos 3, essa aqui é a parte fracionária, é a mantissa, vezes 2 ao cubo. Bom, isso aqui vai nos dar exatamente 7. Então, 7 é o maior real que podemos armazenar ou representar nesse sistema em ponto flutuante. A outra questão é
qual o menor número em módulo que eu posso representar, já que 7 é o maior número? Bem, o menor número que nós podemos representar, nós podemos escrever da seguinte forma, 0, note que como estamos falando em sistemas em ponto flutuante normalizado, certo? O primeiro dígito D1, ele tem que ser diferente de 0, ou seja, ele tem que valer 1. Os outros dígitos, evidentemente, eles podem valer 0. Então, a menor mantissa que podemos ter é 0,100, tá? Bom, vezes 2 elevado ao menor expoente que podemos ter nesse sistema, que é menos 3. Bom, então, convertendo esse número aqui para decimal, para termos noção da magnitude, nós fazemos a conversão, primeiro, da parte da mantissa. Então, a mantissa vale 2 elevado a menos 1, que multiplica 2 elevado a menos 3, que é igual a 2 elevado a menos 4, que é igual a 0,0625. Isso aqui já na base 10. Então, o maior número que eu posso armazenar, o maior número real em módulo que eu posso armazenar nesse sistema é 7. E o menor número em módulo que eu posso armazenar é 0,0625. Note também que eu posso armazenar valores negativos, tá? De um modo geral, para um sistema em ponto flutuante genérico, trabalhando na base beta, com precisão P e expoentes variando de mzinho a mzão, o menor real positivo que podemos representar nesse sistema é dado por beta elevado a m menos 1. No caso do exemplo anterior, beta era igual a 2, mzinho igual a menos 3, o que nos dá o menor número como sendo 2 elevado a menos 4. E o maior real representável nesse sistema é dado pela seguinte equação: 1 menos beta elevado a menos P, P é a precisão, multiplicado por beta elevado a M grande. Na sala de aula nós discutiremos como calcular esses números sem necessariamente decorar essas equações. Já vimos que um determinado sistema em ponto flutuante ele pode armazenar uma quantidade limitada de números reais. O que acontece, por exemplo, quando nós temos o nosso sistema de exemplo F2, 3, menos 3 e 3, e nós desejamos armazenar 8,25 nesse sistema. Bom, o primeiro passo, como nós já sabemos, é converter o número que está na base 10 para a base 2. Fazendo essa conversão, nós obteremos 1,000,01. O segundo passo é colocar na notação de ponto flutuante normalizado. Então, nós ficaremos com 0,100,01 vezes 2 elevado a o número de casas que nós precisamos deslocar a vírgula para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4 casas. Ok. O terceiro passo é fazer o arredondamento da mantissa. Já que a nossa mantissa tem precisão de no máximo 3 dígitos, certo? Nós fazemos o truncamento aqui após o terceiro dígito e o arredondamento. Como o quarto dígito é 0, a mantissa ela já está na forma arredondada, tá? Então, aqui nós já colocamos em notação de ponto flutuante normalizada com precisão 3, mas infelizmente aqui o expoente da representação é 4. E ele é maior do que o maior expoente possível nesse sistema. Então, nesse caso, o sistema computacional ele emitirá um erro, e a esse erro nós daremos o nome de overflow. Então, automaticamente o sistema para a execução e diz que não é possível armazenar o número 8,25 nesse sistema em ponto flutuante. Nós vemos isso, por exemplo, nas calculadoras pequenas de 4 operações, quando tentamos fazer uma multiplicação de números grandes. A calculadora simplesmente dá um erro.
Na verdade, o que acontece internamente é que o número resultado do produto dos dois números é muito superior ao maior real possível a ser representado no sistema que a calculadora usa. Por outro lado, se temos um número muito pequeno para ser representado no sistema, nós teremos um erro chamado de underflow. Bom, para ver como é que esse erro aparece, nós iremos representar 0,04 nesse sistema, ok? Então, o primeiro passo é converter 0,04 para binário. Então, convertendo, nós temos que 0,04 é igual a 0, nós temos aqui 4 zeros, 1 0, 1 0, 0, e aqui nós temos uma dízima, tá? O segundo passo é colocar em notação de ponto flutuante normalizada. Então aqui a vírgula ela vai 1, 2, 3, 4 casas para a direita. Então 1, 0, 1, 0, 0 vezes 2 elevado a menos 4. Tá? Na verdade, fazendo uma pequena correção, tá? Como não fizemos o armazenamento, o arredondamento ainda, esses dígitos continuam. Vezes 2 elevado a menos 4. Bom, o terceiro passo é fazer o arredondamento para que a mantissa do número representado fique somente com 3 algarismos significativos. Então, arredondando aqui, como o quarto dígito é 0, então a forma truncada já está na forma arredondada, vezes 2 elevado a menos 4. Então, como o nosso expoente deu igual a menos 4 e é menor do que o menor expoente representável, então o sistema irá emitir um erro, tá? E esse erro, como falamos, é um erro de underflow. Podemos colocar todos esses conceitos juntos e mostrar na reta dos números reais os chamados intervalos de representação numéricos para um sistema em ponto flutuante qualquer. Então, bem, aqui está o zero, e entre menos xm grande e menos xmzinho, nós temos todos os números negativos que podem ser armazenados ou representados nesse sistema em ponto flutuante. Se o número é menor do que menos xm grande, nós temos um overflow. O mesmo erro acontece quando nós tentamos representar um número maior do que xm. Tá? Então, nós temos aqui um overflow também. Os números positivos, eles são representáveis desde que eles estejam no intervalo entre xmzinho e xmzão. Então, aqui está a complementação do intervalo de representação. E se o número tem magnitude pequena entre menos xm e xmzinho, então nós temos o erro de underflow. Tá? Para caracterizar um desses erros, nós simplesmente colocamos na notação de ponto flutuante normalizada e verificamos o expoente do número em notação normalizada. Se o expoente for maior do que o expoente máximo, m grande, então nós temos um overflow. Se o expoente for menor do que o expoente mínimo, mzinho, então nós temos um erro de underflow. Para o caso do nosso sistema de exemplo, F2, 3, menos 3 e 3, nós temos os seguintes intervalos de representação, tá? Como já calculamos. Então, em módulo, o x máximo é 7 e o x mínimo é 0,0625. Então, esse aqui é o intervalo dos números negativos que podem ser representados no sistema, ou seja, de menos 7 a menos 0,0625. E aqui está a complementação do intervalo de representação dos números positivos, em que eu posso representar qualquer número entre 0,0625 e 7 positivo. Se o número que eu quero representar for menor do que menos 7 ou maior do que mais 7, então eu tenho um erro de overflow. Se o número tiver magnitude pequena entre menos 0,0625 e 0,0625, então eu tenho um erro de underflow.
Iremos passar a investigar os erros de arredondamento que são cometidos ao tentar representar um número real qualquer num determinado sistema em ponto flutuante. Suponha que tenhamos o número 2,8 na base 10 e queremos representar esse número no sistema que já estudamos anteriormente. Então, o primeiro passo, como sabemos, é converter 2,8 para a base 10. Bom, fazendo os cálculos, nós vamos obter uma dízima, então, 10,11001100, tá? 3 pontos. O segundo passo é colocar na notação de ponto flutuante normalizada. Então, nós vamos deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, 0,101100. Bom, 3 pontos. E para manter a magnitude do número, multiplicamos pela base elevado ao número de casas deslocadas. Então, 2 casas. Ok, o terceiro passo é fazer o arredondamento para a precisão do sistema, ou seja, para P igual a 3. Então, nós fazemos o arredondamento, como esse dígito é igual a 1, tá? O quarto dígito é igual a 1, nós iremos somar 1 ao terceiro dígito. Então, nós ficamos com 0,110, tá? Que é esse número aqui, essa mantissa arredondada, vezes 2 ao quadrado. Pronto, então nós já temos o número 2,8 representado nesse sistema em ponto flutuante. Veja que esse número, quando for convertido de volta para a base 10, certo? Então, como é que a gente converte para a base 10? Primeiro a gente converte a parte fracionária, e a parte fracionária vai nos dar 2 elevado a menos 1 mais 2 elevado a menos 2, a menos 2, vezes 2 ao quadrado. Isso aqui vai nos dar 2 mais 1, que é igual a 3. Tá? Então, o número representado, o número 2,8 na base 10, representado no sistema em ponto flutuante, ele é representado como sendo o número inteiro 3, ou seja, nós cometemos um erro de arredondamento. Como quantificar esse erro? Nós quantificamos esse erro através do cálculo do erro relativo. O erro relativo é calculado da seguinte forma: é o módulo dessa fração, ou seja, do valor verdadeiro menos o valor representado dividido pelo valor verdadeiro. Então, voltando ao nosso exemplo, nós podemos calcular o erro relativo cometido nesta representação. Então, o valor verdadeiro é 2,8 menos o valor que efetivamente foi armazenado no computador, que é 3, dividido pelo valor verdadeiro. Então, o erro relativo, nesse caso, vai dar módulo de menos 0,2 dividido por 2,8, que é igual a 0,07, aproximadamente. Então, cometemos um erro de aproximadamente 7% ao tentar representar 2,8 nesse sistema em ponto flutuante. Então, nós poderemos fazer a seguinte pergunta: dado um sistema em ponto flutuante qualquer, qual é o erro relativo máximo que nós cometemos ao representar um número nesse sistema? Bom, esse erro relativo máximo é conhecido como epsilon do sistema, e ele é dado pela seguinte equação: é beta elevado a 1 menos p sobre 2, onde beta é a base da representação e p é a precisão. Para o sistema que estamos trabalhando, como exemplo, o epsilon desse sistema é dado por 2 elevado a 1 menos 3, que é a precisão, dividido por 2, ou seja, 0,125. Nesse caso, o erro relativo máximo que cometemos ao representar um número real nesse sistema, evidentemente, um número real dentro do intervalo de representação. O erro máximo é 12,5%, que é, por sua vez, evidentemente maior do que o erro de 7% que nós obtivemos ao representar 2,8 nesse sistema.
Antes da gente abordar a aritmética em ponto flutuante, vamos verificar qual é o sistema em ponto flutuante que o Scilab ele utiliza para realizar seus cálculos. No Scilab, é fácil obter os parâmetros do sistema de numeração em ponto flutuante utilizado para realizar os cálculos. Internamente, o Scilab possui uma função chamada Numbers Properties, em que nós podemos obter esses parâmetros. Utilizando o help do Scilab, nós encontramos a forma correta de utilizar essa função. Então, esta função recebe como parâmetro uma propriedade que desejamos obter. Tá? Então, aqui nós podemos obter, por exemplo, a base de numeração utilizada no sistema, aqui a precisão, ou seja, o número de dígitos na mantissa, aqui nós obteremos o expoente mínimo e aqui o expoente máximo utilizado na representação. Outros parâmetros indicam, por exemplo, o maior real positivo representável nesse sistema, o menor real positivo representado e outros parâmetros como, por exemplo, o epsilon da máquina, que é o erro relativo máximo que teremos ao representar qualquer número real nesse sistema. Então, voltando para o Scilab, nós podemos obter o valor dos parâmetros do sistema de ponto flutuante. Então, inicialmente, para obtermos a base de numeração, nós utilizamos radix como parâmetro da função. Ou seja, o Scilab ele utiliza uma base binária. O valor da precisão é obtido digitando digits, ou seja, a precisão do sistema de numeração é 53, ou seja, 53 bits na mantissa do número. Os expoentes mínimo e máximo, eles são encontrados rapidamente. Então, o expoente mínimo que o número pode ter é menos 1021 e o expoente máximo 1024. De posse desses parâmetros, nós podemos calcular, por exemplo, o número, o menor real positivo representável nesse sistema. Como nós vimos, a equação para calcular é beta, a base, que no caso é 2, elevado a 1 mais mzinho. Mzinho é menos 1021, então menos 1 menos 1021. Então, nós temos que o menor real representável nesse sistema é 2,2 vezes 10 elevado a menos 308. Internamente, é possível obter esse número usando a função Number Properties. Para isso, nós utilizaremos como parâmetro de entrada tine. Então, tine retorna o valor do menor real positivo representado. Então, chamaremos a função contine e obteremos, evidentemente, o mesmo valor inicialmente calculado por nós. Ok, pessoal, passemos a estudar aritmética em ponto flutuante, ou seja, como realizar as 4 operações matemáticas em números que estão representados num determinado sistema em ponto flutuante. A multiplicação e a divisão é feita de forma bem direta. Tá? Na multiplicação, nós multiplicamos as mantissas e somamos os expoentes. Na divisão, nós dividimos as mantissas e subtraímos os expoentes. Em seguida, é necessário fazer os arredondamentos necessários a colocar o produto ou a divisão dos dois números dentro do sistema em ponto flutuante. Vamos fazer, por exemplo, a multiplicação do número x1 pelo número x2. Então, x1 vezes x2, fazemos da seguinte forma. Multiplicamos as mantissas, 0,2135, vezes 0,3064, e os expoentes nós somamos. Então, 2 menos 2, 0.
Ok, o próximo passo é efetuar a multiplicação das mantiças, então 0,0654164, tá? Vezes 10 elevado a zero. Em seguida, nós verificamos a precisão do sistema 4, tá? Mas, perdão, antes disso, nós temos que colocar na notação de ponto flutuante normalizado, tá, pessoal? Então, bom, colocando na notação de ponto flutuante normalizado, nós vamos deslocar a vírgula uma casa para a direita, então ficaremos com 0,654164, e para manter a magnitude do número, multiplicamos por 10 elevado a menos 1, já que a vírgula foi colocada uma casa para a direita. Ok? Bom, então já estamos a ponto de fazer o arredondamento, tá? Então separamos aqui a mantiça, as 4 primeiras casas decimais, no caso, base 10, e verificamos o valor do quinto dígito. Como o quinto dígito é 6, nós iremos adicionar 1 ao quarto dígito, ou seja, o número em ponto flutuante normalizado no sistema em questão vai ser 0,6542 vezes 10 elevado a menos 1, e está feito o nosso produto dos números nesse sistema. Os algoritmos de soma e subtração, eles são um pouco mais complexos e requerem a nossa atenção. Bem, primeiramente nós igualamos o valor do expoente do menor número ao expoente do número maior. Em seguida, nós somamos ou subtraímos as mantiças. Tá? Então, suponha que nós tenhamos esses dois números e desejamos calcular a soma deles. Em cima, nós escrevemos um número maior em módulo. Então, 0,1101 vezes 2 elevado a 1. Bem, nós temos que igualar, então, o expoente do número menor ao expoente do número maior em módulo. Então, para isso, nós temos que deslocar essa vírgula uma casa para a esquerda, porque para manter a magnitude do número, o 2 fica elevado a 1. Ok, fazendo isso, nós temos 0,01010, ou seja, essa mantiça, tá, a parte fracionária do número, ela vem para cá, tá? E é adicionado esse zero aqui para que eu possa igualar os expoentes. Ok, então fazendo isso, nós podemos somar agora as duas mantiças. Repetiremos então a parte inteira, tá? E somaremos agora as duas mantiças. Então 0, 1 mais 1 é 0 e vai 1, 1 mais 0, 1, mais 0, 1. 1 mais 1 é 0 e vai 1, 1 mais 1 é 0 e vai 1. Então 1 mais 0 é 1, 1 mais 0 é 1. Ok. Então, fizemos a soma das duas mantiças, tá? E agora teremos que colocar na notação de ponto flutuante normalizada. Então, para colocar na notação de ponto flutuante normalizada, deslocaremos a vírgula uma casa para a esquerda. Consequentemente, o valor do expoente será adicionado de 1. Então, fazendo essa operação, teremos 0,100100 vezes 2 ao quadrado. Ok, então agora o nosso último passo será fazer o arredondamento no quarto dígito, tá? Já que esse sistema tem precisão 4. Então, nós verificamos o quinto dígito, como ele é igual a 0, nada precisamos fazer, porque os 4 primeiros dígitos eles já estão na forma arredondada para esse sistema. Ou seja, o resultado da nossa soma será x1 mais x2 igual a 0,1001 vezes 2 ao quadrado. Algumas operações aritméticas são bastante críticas e requerem a nossa atenção. A primeira delas é a adição e subtração de números com ordens de grandeza muito diferentes. Nesse tipo de operação, geralmente o segundo número ele perde precisão, ou seja, alguns algarismos, os menos significativos, eles poderão ser descartados durante a operação.
Por exemplo, vamos efetuar a soma desses dois números. O primeiro passo é escrever o número maior. Então, 0,1101 vezes 2 ao quadrado. O segundo passo é igualar o expoente do número menor ao expoente do número maior. Como essa diferença é 3, 2 menos 1, nós temos que deslocar 3 casas para a esquerda, essa vírgula aqui do segundo número. Então, fazendo isso, nós temos 0,3 deslocamentos e escrevemos normalmente a parte fracionária da mantissa. Então, 0 vezes 2 ao quadrado. Bem, agora já podemos efetuar a soma das duas mantissas. Repetiremos a parte exponencial e faremos a soma normalmente. Então, 0 mais 1, 0. 1 mais 1 é 0 e vai 1, 0. Bem, como o valor da soma já está na forma de ponto flutuante normalizado, tudo que temos que fazer é o arredondamento. Okay? Então, nós separamos aqui no quarto dígito da mantissa. Como o quinto dígito é igual a 0, então nós já podemos escrever diretamente o valor da soma nesse sistema. Veja aqui no nosso exemplo que os 3 últimos dígitos do segundo número, eles foram praticamente descartados. Ou seja, ao invés de fazermos a soma desse número, o que foi somado efetivamente ao primeiro número foi o número 0,1000 vezes 2 elevado a menos 1. Então, essa é uma operação de soma considerada crítica em aritmética em ponto flutuante. Outra operação crítica é a subtração de números quase iguais. Então, suponha que tenhamos esses dois números, desejássemos fazer a subtração entre eles. Como eles possuem o mesmo expoente, tudo que temos que fazer é colocar os números e fazer a subtração das mantissas normalmente. Então, escrevemos o segundo número, 0,1010 vezes 2 elevado a menos 1 vezes 2 elevado a menos 1. Subtração. Repetimos, então, aqui a parte exponencial e fazemos a subtração normal da mantissa. Então, 1 menos 0 é 1, 1 menos 1 é 0, 1 menos 1 é 0. Perdão, 0. Bem, agora temos que colocar em notação de ponto flutuante normalizada, ou seja, nós temos que deslocar essa vírgula 1, 2, 3 casas à direita. Consequentemente, nós temos que subtrair o expoente de 3. Então, fazendo isso, nós temos que o valor da soma será 0,1, completaremos a mantissa com zeros, vezes 2 elevado a menos 4. Menos 1, menos 3. Ok, apesar do valor estar na forma normalizada, em ponto flutuante normalizado, o valor do expoente que obtivemos foi menos 4. Ora, menos 4 é menor que menos 3, que é o expoente mínimo aceitável nesse sistema em ponto flutuante. Isso quer dizer que essa operação de subtração resultou num erro de underflow. Ou seja, ao tentarmos fazer essa subtração no sistema computacional que utiliza esse sistema em ponto flutuante, o sistema retornará um erro, dizendo que não foi possível fazer a subtração dos números. Bem, pessoal, com isso concluímos a nossa aula de hoje. Gostaria de agradecer a todos pela atenção e desejar um bom estudo. Não esqueçam de consultar o material suplementar e fazer os exercícios recomendados. Tudo isso está na turma virtual. Ok, um abraço a todos e até a próxima.